Fala galera, começando mais um podcast Jornada Múltipla e eu já estava aqui fazendo uma experimentação gratuita do que é o trabalho, um dos trabalhos da minha convidada de hoje. Mas antes de eu apresentá-la, eu quero falar para vocês que chegaram aqui ou que estão chegando, já curte esse vídeo e compartilhe com suas amigas, seus amigos. Tenho certeza, como sempre, que o conteúdo será de grande valor. Eu acho que a gente tem histórias para contar, pelo que eu já estou sabendo um pouco nos bastidores. E falar para vocês que o meu look de hoje é da Produtiva Modas, então um look mais executivo. Eu falei que eu já até estou me sentindo diferente hoje, mais elegante, mais ao nível da minha convidada de hoje. Então quero apresentar para vocês a nossa convidada Wisma Goulart. Seja Prazer, muito bem-vinda. prazer. Muito Obrigada bom por estar aqui. aceitar nosso convite, por estar aqui com a gente. Obrigada, obrigada a vocês. Estou bem feliz. Legal. Wisma, eu já quero começar falando que uma das coisas que eu fiquei curiosa e não quis perguntar mais aqui nos bastidores era que eu te perguntei como que foi que você montou a sua agência de viagem? Aí você falou, eu comecei a viajar bastante e meus amigos começaram a pedir dicas, consultoria, e eu comecei a cobrar. Simples assim. Foi bem isso. Assim, na verdade, eu tive uma carreira dentro do mundo corporativo, que foi uma carreira bem legal. Fui trainee de uma multinacional, cresci lá dentro, cheguei a um cargo de gestão. E, bom, eu vim de uma família muito humilde, muito simples, então a gente não viajava, não tinha essa cultura na minha casa. A minha cultura era assistir a noite da virada, né, o show da virada, era isso que eu fazia, não tinha viajar e tal. E eu sempre quis viajar, então todo o dinheiro que eu ganhava era para viajar. Absolutamente todo o meu dinheiro era para isso. Eu ganhava dinheiro enfim, para realizar os meus sonhos ali. E eu sempre fiz viagens diferentes, então eu ia para lugares que ninguém conhecia, ou eu viajava mesmo indo para um lugar que as pessoas, sei lá, uma cidade, Barcelona, que todo mundo, né, que viaja já foi, mas eu ia para, enfim, lugares ali dentro, cidades adjacentes que ninguém sabia onde era ou que existia. E aí meus amigos começaram a me pedir várias dicas, tô indo pra tal lugar e tal, até que um dia eu estava muito cansada de dar dicas. Eu falei: "Bom, se as pessoas estão me pedindo dicas e se essa informação tem algum valor, né". Boa. E aí eu cheguei pra um amigo meu, um dos meus melhores amigos, e falei: "Olha, eu faço teu roteiro se você me pagar tanto". E ele falou: "Tá bom". E assim começou. E aí eu levei a agência de viagens 2 anos, enquanto eu ainda era coordenadora de inteligência. E aí, enfim, aí eu resolvi sair para empreender e seguir Ah, essa você carreira. fazia paralela, Fiz então. 2 anos. E eu acho que é muito do que eu falo para as meninas que fazem mentoria comigo, assim. Eu acho que você planejar uma transição de carreira é muito importante, né. As pessoas elas falam muito de transição de carreira como se fosse algo ou utópico, ou como se você fosse jogar tudo pro alto, para ir começar uma nova carreira, e eu não acredito nisso. Eu sou virginiana, gente, eu tenho lua em Capricórnio, eu tenho os 2 pés Pés no chão. fincados no chão, e para mim uma coisa muito importante é que eu tenha que eu faça isso de uma maneira ponderada, né. Então eu acho que quando você tá no corporativo e você quer sair para empreender, você tem um benefício, né. Então veja, a imensa maioria quando a gente fala de empreendedorismo, né, então empreendedorismo, principalmente de mulheres no Brasil, a gente sabe que a imensa maioria das mulheres empreendedoras, elas não são as que estão na capa das revistas ou as que estão no Instagram, ela é a senhorinha que faz o cachorro-quente, a que vende o doce, isso é o empreendedorismo, né, no Brasil. Então essas pessoas, elas não têm uma oportunidade ou necessariamente uma vantagem de poder pensar numa transição de carreira, elas precisam sustentar os filhos, a família, elas precisam começar a fazer. Quando você trabalha numa empresa e você quer sair para empreender, você tem essa oportunidade de ir juntando dinheiro, de ir planejando essa transição, de fazer coisas básicas, a tua logo, sabe, teu site, enfim, pensar Com com qualidade, né? qualidade e com uma tranquilidade de que você não vai deixar de pagar o aluguel no final do mês, de que você não vai passar fome, entende? Então, eu acho que, ainda que eu fosse bem mais nova, eu acho que eu tive essa sabedoria, sabe, de esperar. Então, quanto tempo eu preciso juntar dinheiro, porque sabendo que o meu negócio não vai dar tanta grana no primeiro, segundo ano, o que que eu preciso me organizar nesse sentido? E veja, é algo que é impensável para a nova geração. Isso foi numa época em que a gente estudava marketing digital com livro, em livro. A gente estudava marketing em livro, né, não tinha o que tem hoje. O próprio marketing digital não era, o estudo não era digital. Não, porque na verdade, veja,
Marketing digital é algo muito novo, é da nossa geração, né? Então, se você pega grandes escritores, né? O Kotler, por exemplo, outros escritores muito importantes do mercado de marketing e publicidade, eles não tinham a ferramenta digital ali na internet. Sim, Então, é uma revolução. Tanto que uma coisa que eu falo muito é que, por exemplo, se você vai dentro da academia, né, das universidades, etc., os professores que estão lá, eles não são pessoas de mercado. A imensa maioria das vezes, obviamente. As próprias universidades, a própria academia mudou um pouco, sim. e as universidades hoje que têm cursos, etc., de marketing digital, elas acabaram englobando profissionais do mercado, porque os acadêmicos não tinham esse conhecimento. Então, é uma revolução, né? A internet foi uma revolução Sim, para a nossa sim. geração. Bacana. E exatamente o que você falou. Então, esse é um questionamento, né? Sempre, às vezes eu abro lá a caixinha no Instagram, e aí as pessoas perguntam, geralmente mulheres, né, que é o maior público, Cláudia, como que eu faço? Você acha que eu devo? Quando que eu devo, né? Acho que essa é a pergunta. Quando que eu devo sair do meu emprego? Eu quero montar um negócio e tal. Eu falo, cara, quando você tiver um planejamento estruturado, tiver uma segurança financeira Sim. e entender que ali você não vai aprender mais e que você pode fazer diferente, você tem um diferencial, tem valor para entregar. O que acontece é que primeiro as pessoas vão lá, pedem demissão, pegam o seu salário e daí vão pensar o que vão fazer. Sim. Ah, eu quero empreender, eu vou pensar o que vou fazer. Isso é um grande risco, porque pode frustrar e acabar voltando para a CLT mais frustrada ainda sem querer fazer aquilo, né? Cláudia, eu faço mentoria com mulheres de carreira e de negócios, né? De branding, negócios, te falei um pouquinho. E eu tenho uma planilha com todas as pessoas que eu já atendi, né? Então, linha a linha. Eu atendi até o momento quase 4.100 mulheres individualmente, que eu sei a carreira, a idade, o nome, o que faz, quanto ganhava, etc. E eu vejo padrões, né? Então, veja, toda vez que a gente vai falar sobre esse tema em específico, a gente precisa entender que existe um recorte social para cada grupo de pessoas. Então, existe um grupo de mulheres, que é o grupo que se demite para abrir um negócio, mas ela tem respaldo financeiro. Ela tem respaldo financeiro familiar, muitas vezes de cônjuge. Enfim, existe respaldo financeiro. E tem um outro grupo de mulheres, que era no qual eu me encontrava, que não tem esse respaldo financeiro. E quando você tá neste outro grupo, você não pode seguir necessariamente o que você viu a tua colega fazendo, que às vezes está no grupo que tem respaldo. Então, muitas vezes você tá numa condição em que você não tem patrocínio, em que você não tem uma pessoa que divide as contas contigo, em que você sustenta a tua casa, em que você sustenta teus filhos, tua família. Até de serviço, de De cuidado, tudo, né? de tudo. Quando a gente pensa até e a gente fala muito disso, né, essa economia do amor que se chama, né, economia do cuidado, que é o quanto não remunerado é esse trabalho de cuidado com família, com casa, etcétera. Isso também é, hoje, socialmente, um trabalho que está muito mais com as mulheres. E não só com as mulheres mães, mas veja, muitas vezes tem aquela mãe que é a mãe que ficou doente, ou o pai que tá velhinho, e quem vai cuidar é aquela tia solteira, É que verdade. não tem, né, que não tem a sua própria família, digamos assim. Isso também sempre pende para a mulher, a imensa maioria das vezes. Então, quando a gente é mulher, a gente não tem respaldo e a gente ainda tem este outro trabalho, essa terceira jornada, digamos assim, você precisa fazer planejamento, né? E entendendo principalmente que cada pessoa vai ter os seus privilégios dentro do seu recorte social, né? Então, não é porque a minha amiga que está sentada do meu lado e que às vezes tem a mesma função que eu, ela seguiu de uma forma que necessariamente eu vou seguir. Eu talvez tenha que seguir de uma outra maneira, que é o que eu posso fazer naquele momento. Exato, exato. E isso é bem importante a gente falar, até porque com as redes sociais, com a internet, tem muita gente influenciando e às vezes passando a imagem de que é mais fácil empreender, de que desde eu gosto do que eu faço sem trabalhar, que aí também tem uma certa condição para Uhum, isso, e isso tem um lado bom das mulheres uhum, que fazem isso e se sentem à vontade, e não se sentem à vontade quando vê e fala, poxa, meu trabalho sim tem valor, sim. como tem o lado ruim também daquelas que pensam, poxa, eu também queria estar lá, eu só não tô lá porque eu não posso, porque a única chance que eu tenho é trabalhando. E a gente sabe que
acima de 40% das mulheres que empreendem são as únicas, né, e verdadeiras chefes dos seus lares. Uhum. Então, realmente, essa é uma pergunta. Não foi. Eu não sei como foi essa transição para você, porque você já tinha a agência. Fala um pouquinho assim disso. Tá. E aí, me fala assim das suas viagens. Você começou a empreender e começou a viajar. Como é que foi isso? Ou você viajava enquanto trabalhava Tá. na empresa, e depois, quando você passou a empreender, você, como empreendedora, conseguia continuar viajando? Então vamos lá. Eu acho que são 2 coisas, né, 3 coisas. Queria comentar um pouquinho sobre essa questão do empreendedorismo versus o seletismo, né. Uma coisa importante da gente pensar, e que é algo que eu sempre tento trazer, é que não tem mais fácil ou mais difícil. Pra mim era muito difícil também estar no CLT, muitas vezes, porque tem outras questões que envolvem um trabalho seletista. Só que existe uma glamorização do empreendedorismo. E essa glamorização, ela acontece porque a gente acaba só vendo quem dá certo. Porque ninguém chega e fala: "Olha, eu empreendi em 3 negócios que deram errado". Você acaba vendo só o negócio que deu certo. É o negócio que tá na internet, é a pessoa que foi convidada para dar uma palestra, é o Porque a ela venceu porque e ela tudo venceu. mais. Ninguém chega e fala assim: "Ai, quem que vão ser as pessoas mais derrotadas que a gente vai contratar hoje para o nosso evento, para realmente desestimular todo mundo aqui?". Porque é isso que acontece, né, de cada, sei lá, 10 empreendedores, 9 acabam não dando certo. E não deu certo porque a cultura do Brasil não é uma cultura que valoriza o empreendedorismo. A gente fica super feliz quando um filho quer ser juiz, quando alguém vira médico, e a gente fica em pânico quando a pessoa vira e fala que vai abrir um negócio. Então, como a gente não tem uma cultura que incentiva o empreendedorismo, esse empreendedor, ele tem uma jornada mais solitária. E é isso que acontece. Muitas vezes, gente, as pessoas abrem um negócio e os amigos, a família não apoiam, não compram, não estão Não ali. compram. E aí, Exato. isso é o primeiro não que essa pessoa tem, né. Então, no meu caso, eu tive muito, assim, eu falo que eu tenho um grupo de amigos e pessoas ao meu redor que são muito especiais, porque são pessoas que sempre compraram tudo que eu fiz. Então, assim, eu felizmente não tenho essa situação de tipo: "Ai, abri um negócio, nenhum amigo meu foi". Não foi o que aconteceu comigo, né. Quando eu comecei a empreender, de novo, eu comecei de um jeito, eu fiquei 1 ano praticamente empreendendo, que era, na verdade, fazendo bico para amigo, assim, que não tinha uma estrutura, não tinha nem CNPJ, sabe. Era tipo: "Ah, minha amiga, vou fazer um roteiro para ela, ela vai me fazer uma transferência Mas ali". isso depois Antes depois que você saiu da empresa? não, antes, quando eu comecei. Ah, Então quando você começou, então, tá. no meu caso, o que que aconteceu? Eu fui me dar conta de que eu tinha um negócio quando as minhas noites não eram mais suficientes para fazer esse trabalho. Quando eu Caramba. já Sim, não porque tinha. durante o dia você trabalhava. Exato. Então, quando eu já, tipo: "Meu Deus, eu não tenho mais horas, talvez eu tenha um negócio". Não foi uma coisa: "Nossa, eu quero montar este negócio, meu sonho é ter uma agência de viagens". Nunca sonhei em ter uma agência de viagens, né, e depois abrir uma agência de marketing. Nunca foi assim: "Nossa, que sonho da minha vida ter isso". A vida foi levando por esses caminhos, né. E aí, o que que acontecia? Eu falo que na verdade, o trabalho que mudou a minha realidade financeira foi o trabalho como CLT, não foi o trabalho como empreendedora. Uhum. Eu acho que tem muitos empreendedores que mudaram a vida através do empreendedorismo, não foi meu caso. O que mudou minha vida foi o trabalho como CLT. De novo, eu passei num programa de trainee super concorrido, 30.000 pessoas para 20 vagas. Entrei numa Geralmente é assim? super empresa, tive várias oportunidades dentro dessa empresa, era uma empresa que me remunerava super bem. Então, aonde eu fiz esse degrau de classe social, digamos assim, de sair de uma vida super humilde para ter uma vida melhor, foi dentro de uma empresa, de uma grande organização, não foi como empreendedora. E aí, dentro dessa empresa, eu tinha férias, tinha feriados, e eu sempre viajei, né. Eu acho que eu trabalhava menos do que eu trabalho hoje e tinha um salário legal, então eu acabava tendo até mais tempo para me organizar para viajar. Sim. Depois, como empreendedora, a minha vida foi tendo várias nuances, eu entrei, enfim, eu comecei a trabalhar também numa startup minha, virei sócia de uma startup que acabou não dando certo, que foi dessas histórias que a gente não conta, né, que não deu certo. Então eu tive, assim, vários caminhos, mas eu viajava muito. E, assim, eu acho que eu viajei no ano antes da pandemia, ali 2019, acho que eu viajei 6 meses de 12. Então eu viajava muitas Caramba. dessas viagens a trabalho também, porque eu também levava grupos de viagem, né, então, continuei viajando muito, mas foi dentro do corporativo, como CLT, que eu viajei mais, assim, para lugares diferentes, etcétera. Até porque era uma situação econômica de dólar mais barato, de passagens mais Diferente, baratas, exato. sim. Então eu acabei aproveitando essa época. Sim. Ah, então, deixa eu já aproveitar que a gente entrou na questão da viagem. Qual foi a viagem mais inusitada que você fez, assim? Pra Mongólia. Eu acho que foi uma viagem, era o sonho da minha vida, na verdade, fazer o Transiberiano.
Eu acho que era um dos 5 lugares, assim, um dos 5 sonhos que eu tinha de viagem. E o Transiberiano foi uma viagem muito especial e ele parte dele, né, então o que que é o Transiberiano na verdade? É a ferrovia mais antiga do mundo, né, então ela cruza toda a Rússia, você passa ali toda a Sibéria, etcétera, e ela vai até Mongólia e depois segue até a China, e eu fiz até Mongólia. E aí na Mongólia eu dormi com nômades, então eu tive uma experiência muito diferente, era um lugar que ninguém Caramba. falava inglês, né, então assim, era um lugar muito é um lugar muito inóspito, assim, muito difícil de locomoção, etcétera, e foi a viagem mais inusitada e talvez a viagem mais legal, assim, porque eu gosto de lugares diferentes. E como que você se relacionou com o pessoal ali? Eu acho que existe uma relação humana, assim, que ela não precisa tanto de palavras, sabe. É óbvio que eu contratei um guia, esse guia tinha um inglês bem limitado, mas, enfim, ainda existia alguma comunicação com ele. E ele levava a gente para os lugares e com ele a gente foi até um acampamento nômade, etcétera. Mas com os nômades mesmo não tinha comunicação verbal, né, era uma Sim, comunicação sim, muito mais de gestos e sim. enfim. O que que você, aproveitando, isso porque bem inusitado mesmo, assim, o que que te chamou mais atenção nessa viagem específica? Que as crianças são mais felizes. Eu É acho mesmo? que eu voltei da viagem chorando, assim, porque daí, de novo, depois da Mongólia, eu fui para uma outra parte da Rússia que chama Altai, que é uma área que a gente foi provavelmente os primeiros brasileiros que visitaram lá, porque ninguém vai, que é quase Caramba, na fronteira com o Cazaquistão. eu nunca tinha ouvido E falar. eu só soube porque na época eu tinha uma estagiária russa. E aí ela me ajudou a montar, assim, para os lugares para onde eles iam e tal, então eu nem sabia, não tem nada na internet, se procurar em português você não acha. Então eu fui para essa região. Então quando eu saí da Mongólia, eu me lembro que eu chorei muito, porque eu achava as crianças muito mais felizes, assim. As crianças elas tinham um brilho no olhar diferente, elas vinham com todo mundo, elas brincavam, elas sorriam, e eu acho que isso tá muito ligado ao fato delas não terem telas, sendo bem honesta. Então, o fato delas não terem telas faziam com que elas tivessem interação humana. Eu sinto hoje que eu não sou mãe, então é muito difícil Uhum. falar, porque eu acho também que se eu tivesse com um filho esgoelando na minha cabeça e eu tivesse que fazer as coisas, eu ia ser a pessoa que ia colocar ele pra assistir um Sim, desenho pra eu poder fazer as coisas. Eu não tenho essas hipocrisias, assim, então provavelmente eu fizesse isso. Mas quando você não tem esse recurso, né, como que as mães de 100 anos atrás faziam, sim, né? Então, quando você não tem esse sim, recurso, a criança acaba tendo mais contato. sim, Né, então eu acho que eu senti crianças mais livres, e acho que isso foi o sim. que mais me marcou. Bem interessante, porque assim, fazendo um parêntese, né, eu falo quando, eu vou controlar os horários do meu filho, né, assistir TV, enfim, seja o que for, e eu assistir TV geralmente é o YouTube na TV, né, Uhum, não quem assiste TV aberta, eu não sei se nem tenho na minha casa, né. E a própria Netflix ou qualquer outro, canal que tenha desenho, eles assistem pouco. Mas enfim, quando eu vou colocar, limites, né, a princípio ele fica bravo, ele fala que não tem nada pra fazer, que tá chato, ele fica entediado. Aí eu me mantenho firme lá, ali uns 15, 20 minutos depois ele começa a achar um brinquedo que fazia tempo que ele não pegava, ele começa a criatividade começa a fluir, e daqui a pouco ele tá super envolvido. Então pra você ver, a nossa vida é assim, é. a gente tem que desligar, muitas vezes desconectar daquilo que, tá virando automático no dia a dia. Então, assim, quando você começou a falar, me chama a atenção, porque eu sou mãe, né, do quanto isso faz a diferença. E o quanto a nossa rotina, eh múltipla, eu acho que múltipla é uma palavra, porque você sai de uma coisa, você tá pegando outra, você não resolve. Hoje a gente não tem, eu pelo menos não tenho essa capacidade de conseguir fazer uma coisa e parar e agora não, agora acabou meu dia Uhum, e não é isso, porque você sempre tem alguma outra coisa para você cumprir uhum. no dia, então nem tem, uma rotina não deixa mais você fazer isso, né. Mas então me chamou atenção. Agora, além dessa, qual foi a que você mais gostou? É bem difícil falar o lugar que eu mais gostei, ou a viagem que eu mais Ou me gostei. fala também dos teus sonhos. Eu ia te perguntar quais eram os outros lugares que você sonhava, porque a primeira já foi diferente. Na verdade então, assim, eu acho que eu tive a oportunidade de ir pra lugares muito especiais, né, então eu brinco que eu falo que Nova York e Tailândia não entram na lista pra mim, porque eu são 2 lugares que eu já fui várias vezes e todas as vezes que eu chego, eu sinto que eu tô em casa, então eu não tenho uma sensação de viagem. Não são lugares que me dão essa sensação de estou num lugar novo.
né? Porque, de novo, graças a Deus, tive várias oportunidades de estar várias vezes, e são lugares que eu gosto muito. E, por exemplo, a Tailândia, que é bem diferente do Brasil, ainda assim eu tenho muitos traços da cultura deles, então eu gosto demais, assim. Então, são 2 lugares que eu gosto muito. Mas eu fui para Havaí, que foi um lugar que eu amei demais. A Escócia eu gostei muito. A África eu gosto muito. África do Sul. Enfim, tiveram outros lugares que foram muito legais. Eu acho que viagens outras marcantes foi quando eu fui para Moçambique levar o projeto para mulheres. Eh, então foi muito especial ter esse contato. A gente chegou lá, a gente tinha, organizado, né, um encontro, um evento sobre negócios e autoconhecimento para mulheres gratuito, e a gente fechou, tipo, 250 mulheres em horas. Em E Moçambique? e lá eles tinham, a gente teve quase 2.500 inscrições. Então a gente chegou e aí o jornal deles, que era tipo, como sei lá, o nosso encontro com a Fátima, digamos assim, tipo um programa deles lá. Sim. Chamaram a gente para uma entrevista, foi um negócio bem fora da minha realidade, porque eu não imaginava que ia ter esse tipo de Sim. repercussão. Então foi uma viagem especial, bem difícil. Aí eu fui dirigindo desde a África do Sul, então foi muita aventura mesmo chegar lá. Caramba. Eh, e outras tantas viagens que eu acho que foram bem especiais, não consigo muito descrever. Fui para Glastonbury, que é uma cidade no sul da Inglaterra, que é considerada a cidade que foi aonde nasceu, ou, eles acreditam que é onde nasceu o sagrado feminino, que é a antiga Avalon, né. Então, é uma cidade hoje das bruxas e deusas, então foi uma cidade Entendi. bem especial. Eu fui como uma jornada espiritual, então teve esse viés pra mim, mas foi com certeza uma viagem muito especial. Então, enfim, eu acho que eu tive várias oportunidades E de e de e sa experienciar e coisas ago e até diferentes. perguntando sobre isso, como lá você disse que é onde dizem que surgiu a origem, você vê que existe ainda fidelidade ao que se fala, ao que se prega aqui, ou não? Ou se perdeu muita coisa? Então veja, quando a gente fala de sagrado, né, de sagrado feminino e etc, eu acho que tem alguns vieses de estudo, né, e o que tem de estudo lá é o que a gente acaba ocidentalmente sabendo bastante. A gente Uhum. também tem grandes movimentos que falam sobre feminino e masculino, orientais, né, então se você vai, por exemplo, Tibete, tem bastante, até porque vem de uma cultura ali para eles que é do tantra, então traz isso muito. Enfim, tem outras culturas orientais também que trazem esse tema de outras maneiras. Eu acho que quando a gente olha ocidentalmente, é, é o que eles falam lá, ou enfim, o que se estuda lá é muito do que se traz. Só que veja, é óbvio que quando a gente traz aqui, e infelizmente a gente vive num momento de muita, que as pessoas são muito rasas de modo geral, então a gente olha uma informação de Instagram, né, é muito difícil as pessoas se aprofundarem nas Sim, coisas. A gente tem visto o empobrecimento de raciocínio e empobrecimento inclusive verbal da maioria das pessoas por conta de falta de leitura, de falta de aprofundamento. sim. Então, é óbvio que quando você olha o que, sei lá, às vezes a pessoa fez um curso, sabe Deus aonde, hoje é guru disso, enfim, especialista disso, muitas coisas podem ter se perdido. Agora, se você vai para fontes, Sim. né, enfim, estudos que são mais profundos, todos acabam tendo muita conexão, sim. Entendi. É, porque tem muitas coisas de cultura que acabam se perdendo, dependendo de até por causa do tempo ou de quem é que traz, né, Uhum, quem é que traz essa cultura e dissemina. É uma coisa que, por exemplo, que eu morei no interior, estava ouvindo falar sobre o sagrado feminino lá há um pouco tempo, assim, uhum, nunca tinha ouvido falar. E confesso que para mim foi raso, também não me uhum, aprofundei, não consegui me aprofundar nisso especificamente, por isso que eu te perguntei, porque é bem sim. interessante você ir lá, Eu não sou entender. nenhuma especialista, assim, eu fui muito mais com viés de estudo pra mim, Uhum. né. Como eu tinha um projeto para mulheres, eu acabava falando bastante sobre autoconhecimento, e para mim isso tá muito atrelado com o feminino, porque Tá bom. ainda que a gente, e eu falo bastante de equidade de gênero, ainda que eu fale de equidade de gênero, existem diferenças importantes quando a gente considera homens e mulheres, e não tem como você desconectar isso, e eu acho que essa desconexão, que muitas vezes é promovida por alguns movimentos, ela também traz
ela prejudica também as mulheres, Uhum. muitas vezes. Então, eu gosto de ir para um viés que eu acredito mais espiritual, porque eu acho que para mim faz mais sentido. Então, eu também fui com esse olhar, eu fui para É. mim, né? Eu não fui para, enfim, para dar curso disso depois, assim. Então, Sim, pra é, virar guru da. não tenho. Sim. Assim, veja, eu tenho estudado há 3 anos uma ferramenta que chama Human Design, que é desenho humano, que junta astrologia, cabala, I Ching e estudo de chakras. É uma metodologia, uma forma de ver a vida, na verdade, extremamente recente, que nasceu em Ibiza, por um cara que trouxe, enfim, montou isso. Faz 3 anos que eu estudo isso e eu não me considero nenhuma especialista, entende? Uhum. Eu acho que ainda vou levar bastante tempo para isso acontecer. Então tem muitas coisas, muitos movimentos que acabam acontecendo Sim. que, enfim, muitas pessoas falam muita coisa. Então eu fui também com esse viés, com viés para mim. Mas quando a Uhum. gente vai olhar, eu acho que o grande ponto, e que eu acho que elas trazem muito isso lá, e foi algo que ficou muito nítido para mim, é muito mais um resgate e uma valorização da mulher enquanto uma deusa, que elas chamam. E o que que é essa deusa? É a mulher que eram as bruxas que eram Que queimadas, eram queimadas, né? Então, basicamente. Aham. eu acho que essa mulher ela existe dentro de todas. Da Nas, autovalorização, é, você então, diz então, também? também, mas veja, qual é o único ser capaz de manter a humanidade viva? Entendi o É que a você quis mulher, dizer. porque a gente gera vidas, né? Se É, acabarem com as mulheres, acaba, porque uma acabou. hora Acabou a a humanidade humanidade. masculina vai Acabou. morrer. E aí, o que que acontece? Talvez eles façam algum jeito de existir como fazer pessoas dentro de um equipamento. Eu acho que isso deve acontecer em algum momento da Uhum. humanidade, mas ainda não existe, né? Então, existe isso. Quando a mulher se apropria desse nível de criatividade, poder e capacidade dela, ela fica imparável. Essa é a verdade. Então, a quem interessa que a mulher não tenha isso? Então, veja, quando a gente olha, por exemplo, uma das coisas que mais paralisa as mulheres é padrão de beleza. Então, eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalho com isso, trabalho com marketing, branding, eu vou fazer campanha. As mulheres são muito inseguras. Elas têm insegurança com a voz, insegurança com o cabelo, insegurança com o corpo, insegurança com tudo, absolutamente tudo. E aí, quando você começa a entender, quem que plantou isso? Foi um padrão, tá? Esse padrão, Uhum. ele foi construído também, porque ainda que beleza não seja algo intangível, porque não é, beleza é científico. Todo mundo acha bonito a maioria das coisas, as mesmas coisas. Então não é Ah, porque sim, eu acredito muito nisso. existe algo também que é o que que é o bela, o que é ordem, o É, o que que é padrão foi construído e exato. as pessoas foram Mas existe uma direcionando. construção de padrão, e essa construção de padrão, ela muda, digamos assim, por cultura. Então veja, qual que é o padrão de beleza das mulheres asiáticas? É aquela mulher bem pequenininha, bem magrinha, bem branca. Qual que é o padrão de beleza de uma mulher nos Estados Unidos? Então, obviamente, cada região acaba formando esse padrão. Esse padrão. Mas o que que isso faz? Você olha, por exemplo, Victoria's Secret. Victoria's Secret foi uma marca que definiu muito o padrão de beleza, né? Uhum. Victoria's Secret foi criada por 2 homens, o CEO sempre foi um homem. Sabe que eu não sabia disso? As grandes revistas de moda, a imensa maioria tem CEOs masculinos. Masculinos, né? Então, vamos lá. As tendências, né, de moda que foram criadas também, a maioria Muitos. delas, apesar de termos alguns nomes aí icônicos, como Uhum, Chanel e tudo mais, mas são bem, bem poucos, perto exato, da quantidade de homens. exato. Então, assim, a quem interessa que a mulher não se sinta segura, não se sinta feliz, não se sinta capaz, não são as próprias mulheres que interessam isso, entende? Então, cria-se uma situação em que essa mulher, ela não sente que ela tem todo o potencial que ela de fato tem. Porque se existe um potencial de gerar uma vida, significa que essa mulher pode fazer o que ela quiser. E enquanto as mulheres não entendem isso, a gente tem um mundo que privilegia os homens, e isso é positivo para eles. Eu não acho que isso seja tão também consciente, Sim, tá? eu acredito nisso também. Mas isso existe. A gente não pode dizer que isso não existe, né? E veja, eu não odeio homens. Eu tenho noivo, eu gosto de homens, eu tenho pessoas que eu amo que Eu são amo homens, eu homens. não odeio homens. Sim. Mas existe um mundo que privilegia Mas eles. é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas que muitas vezes julgam quem é ativista ou quem defende pontos de vista onde
é valorizada a equidade de gênero e tudo mais, acreditam que isso acontece porque existe, sei lá, uma rixa, um trauma daquela pessoa com relação à figura masculina, então é por isso que ela... E não tem nada a ver. É importante a gente diferenciar isso. Agora você entrou num ponto bem interessante, que eu acho que dá pra gente até... Eu tenho um monte de coisa que eu quero saber tuas viagens ainda, mas não quero perder esse time aqui da conversa, que é justamente assim, o que você acredita que é o que distingue de fato o homem da mulher, assim? O que você... porque quando a gente fala de equidade de gênero, geralmente tá falando sobre direitos, sobre Sim. as mesmas importâncias e tudo mais. Mas o que você fala assim, não, tem coisas que não tem como eu dizer que pode ser igual. Tá, eu acho que a maternidade é uma delas. Então, veja, o que que é equidade de gênero? Não é igualdade, porque eu entendo que o homem e a mulher eles têm o mesmo valor enquanto ser humano, né? Os mesmos direitos, deveres muito parecidos. Mas a gente não pode dizer que são duas figuras iguais, Não, porque, vamos lá, veja, uma mulher que tem 30 anos e ela engravida. Supomos que ela engravide 2 vezes. Dos 30 aos 35. Esses 5 anos que ela perdeu, porque ela não perdeu, né? Ela, vamos lá, ela gerou uma vida, ela tá ali fazendo com que a humanidade continue. Sim, Enfim, tem todo esse valor. Mas vamos olhar para a carreira delas, tá? sim, Ela pausa um pouco a carreira. Não é sim. o mesmo nível de energia, no sentido de que existem outras prioridades. Enquanto ela está ali cuidando desse filho, dessa criança e tal, o homem, nesses 5 anos, ele está desenvolvendo a carreira dele, ele está se aprimorando, ele está viajando, etc. Existe um problema disso? Não. Não fosse o fato de que a gente ainda tem uma situação, inclusive legal, no Brasil e em outros países também, de que, por exemplo, num divórcio, numa situação de divórcio, hã, a maioria das vezes esse pai não vai ter igualdade de obrigações que essa mãe. Então, quantas crianças você conhece de pais separados que têm guarda compartilhada meio a meio? Na imensa maioria das vezes é a mulher que sacrifica ali o mês inteiro dela para ter 2 finais de semana no máximo. No máximo. Pra ela cuidar da vida própria dela. É isso aí. Quantas vezes você vê o pai assim: "Ah, eu pago, sei lá, 15% de pensão que desconta do lado da empresa", muitas vezes eles ficam indignadíssimos com isso, e ele acha que aquela mulher consegue fazer isso. Então, veja, às vezes o cara ele tem 95% do tempo dele disponível pra ganhar Pra mais produzir, dinheiro ganhar e dinheiro. paga 5% dos gastos do filho, enquanto a mulher tem 5% do tempo pra produzir e pra gastar com 95%. Então, eu sou filha de uma mãe solo, né, e eu conheço meu pai, tenho relação com ele, mas ele nunca foi um cara que ajudou minha mãe. E veja, a minha mãe não tinha opção, porque se a mãe ela não vai falar: "Ah, então tá bom, então eu também não quero pagar nada dessa criança". Claro que eu Não. tô falando aqui numa imensa maioria, mas se você pega historicamente, eu não sei, a menos que as pessoas tenham relações muito diferentes, mas se eu olho não só na minha família, se eu olho as minhas amigas, inclusive, a imensa maioria se casou, teve aquele casamento lindo, estava tudo feliz, todo mundo achando que ia durar para sempre, iam ser felizes para sempre, alguma coisa aconteceu no meio, e no momento em que isso aconteceu, muitas vezes o cara deixou inclusive de ser um bom pai. E aí a gente tem uma Mesmo que fosse. Uhum. não, é que aí eu vou para um outro ponto também, Cláudia. Eu acho que as mulheres, nesse sentido, elas são um pouco ingênuas. Eu acho que ingenuidade talvez seja a palavra. Elas pintam uma imagem de um bom pai para uma pessoa que faz funções básicas. Tem isso também. Porque Supervaloriza algo que... o cara trocar fralda e dar banho é o mínimo, porque a mãe faz isso sempre. Então, veja, a gente tem uma sociedade que dá parabéns e acha incrível homens que fazem o que as mulheres fazem todos os dias. Então, o meu noivo, ele é um cara que cozinha e lava louça. Eu acho isso muito legal, óbvio que eu acho, mas isso é incrível. Minha mãe sempre fez isso. As mulheres fazem isso sempre. Ele é Sim. um adulto funcional, porque se ele não cozinhar, ele não come, Isso. né? Então, eu acho que existem diferenças importantes quando a gente olha para isso. E eu acho que a gente está indo socialmente para um lugar que é muito perigoso. A gente tá indo para um lugar muito extremista, dos 2 lados. A gente tem um grupo de mulheres que são tipo: "Meu Deus, nenhum homem presta, tudo terrível, Uhum. os homens não servem para nada", porque eu não acho que é esse caminho. Aham. E a gente tá indo num outro viés, que é um viés antifeminismo completo, que leva as mulheres para um lugar que é péssimo, porque o Péssimo. que eu mais escuto é tipo assim: "Ai, mas antigamente os casamentos duravam 60 anos". Pois é, mas a tua bisavó, ela não podia falar que ela apanhava em Aham. casa. Pergunta, né? A maioria, Ela exatamente dependia isso. financeiramente dessa pessoa, Exatamente. entende? Então, nenhum extremismo é legal. Exato. Eu acho que existe uma lucidez que tem faltado. E essa lucidez, pra mim, basta você olhar ao seu redor.
Não Uhum. precisa de tanto, né? Eu conheço pessoas que, assim, o pai é maravilhoso, mas o pai já foi casado antes e os filhos do outro casamento mal veem esse pai. Uhum. E é importante ter esse cuidado. Principalmente a mulher que se envolve com uma pessoa que não dá a devida atenção para a família anterior, por Isso pra exemplo. mim é um grande sinal de que essa não é uma pessoa ideal. Que não é uma pessoa ideal. Eu acho que você que está nos assistindo pode analisar isso. Porque, assim, como é que é a relação? Eu acho muito. Eu tenho esse pensamento sobre as pessoas há muito tempo. Como que é essa relação que não é comigo, que pode ser legal comigo, por exemplo, com o garçom? Eu falo isso sempre. Ah, com certeza. Eu não consigo me relacionar com uma pessoa que é legal comigo e é péssimo destrata com as as funcionárias pessoas. dela. Uhum. Essa é uma coisa que incomoda. Então, eu acho que é importante a gente trazer isso para a conversa, já que a gente entrou até aqui. Como é que eu sei se a pessoa é bacana para seguir caminho com ela? Olha, eu não Né? sou a maior expert nisso, até porque eu me relaciono com a mesma pessoa há 15 anos, né? Mas uma coisa que Isso quer dizer que ele está de parabéns, né? A gente tem vários momentos, assim, mas em linhas gerais é uma pessoa muito elegante. E essa elegância, pra mim, é uma elegância no tratamento, é uma Sim. elegância na forma, é uma elegância no jeito, que isso pra mim é bem importante. Mas uma coisa que eu acho que a gente precisa ficar muito atento são as pequenas coisas que são faladas e às vezes a gente ignora. Então, por exemplo, o cara se separou, né? Um cara separado, e ele chega e fala assim: não, porque eu me separei, eu tive que dar metade de tudo que eu construí. Isso. Porque enquanto ele estava construindo, alguém estava lavando, passando, Uhum. cozinhando, cuidando dos filhos. Ou às Ele vezes não até deu. ajudando a construir, né? Então, não, mas ajudar a construir também é não necessariamente estar ali no dia a dia trabalhando ali na empresa ou no trabalho. Porque essa pessoa, vamos lá, é um cálculo que eu faço bem básico, assim, quanto custa uma babá o mês inteiro, Uhum. quanto custa escolinha, quanto custa uma pessoa em casa, Uhum. né, uma funcionária do lar, quanto que isso custaria no mês, é isso que essa Uhum. pessoa pagaria para ter esse Uhum. tipo de vida. Então, essa pessoa, Ela isso não tem deu, valor né? financeiro, né? Então, essa pessoa não deu nada. Essa pessoa não fez isso. E aí, quando você replica esse tipo de comentário, quando a ex é louca, né? Todas as ex são loucas, tem um problema, né? E O pequenos, alecrim dourado nunca é, né? e pequenos detalhes, assim, pra mim, sutilezas mesmo, né? Então, óbvio que, vamos lá, a gente não tá falando das pessoas que são pessoas com transtornos, né? Porque existem as pessoas com transtorno Sim. que acabam conseguindo mascarar quem elas são. Mas as pessoas normais, digamos assim, via de regra, elas deixam muito claro isso em pequenos detalhes, né? Então, é o dia de buscar o filho que não vai, por exemplo, o tipo de pai que vê o filho uma vez no mês, é essa questão do dei metade das minhas coisas, é a pensão que reclama. Por exemplo, se a pessoa não é casada, né, ou não foi casada, é como trata os pais, é qual a relação com a Sim. família. Então, tudo isso pra mim é muito evidente, né? E você começa a entender. Então, quando a gente faz estudo de gênero, né, uma coisa importante da gente falar é que a imensa maioria das mulheres que ficam em relacionamentos abusivos, e para quem não sabe esse dado, uma mulher a cada 7 segundos sofre uma agressão no Brasil, elas estão nesses relacionamentos por dependência financeira, a imensa maioria. E quando a gente olha, né, então essas mulheres, por exemplo, que às vezes vão lá e denunciam uma agressão, mas elas não saem daquela relação, na imensa maioria das vezes é dependência financeira. Por isso, para mim, é tão prejudicial esse discurso antifeminismo que tem sido divulgado na internet, de que as mulheres devem ficar em casa, não trabalhar, não ter sua própria renda, etc, 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 porque é assim, sei lá, que tá sei lá, em que livro ou em que revista que foi falado isso. Por que que isso para mim é tão prejudicial? Porque por uma questão estatística no Brasil, a imensa das vezes a imensa maioria das mulheres que não saem em relações abusivas é por dependência financeira, né? Então, É uma forma de aprisionar e é um tornar a pessoa grande refém, aprisionamento. né? É um grande Exatamente. aprisionamento, porque, veja, se essa mulher tem filhos, ela vai olhar para essa relação e ela vai continuar. Eu vi isso na minha casa, eu tenho pessoas que eu amei muito na minha vida, que viveram relacionamentos extremamente abusivos que acabaram com essas pessoas. E elas não saíam por conta de dependência financeira. Então, para mim, um relacionamento hoje funcional para a mulher é um relacionamento em que ela tem independência financeira dela. E se você é uma mulher, por exemplo, que você não tem hoje a tua independência financeira, precisa correr para ter. Ou você tem o teu caixa ali, das tuas coisas. Enfim, precisa ter uma questão. Para mim, relação deveria ser porque você quer estar em relação.
e não Uhum. porque você precisa. Uhum. Toda vez que você tá num lugar que você só está ali porque você ainda precisa, esse não é o perigoso. lugar que você deve estar, Esse não é o lugar, exato. né? E de qualquer forma. Exato. Então, isso pra mim é uma coisa muito, de verdade, assim, muito importante, né? As mulheres que não são independentes financeiramente, elas deveriam estar muito preocupadas com isso. Exatamente. Mesmo que no momento esteja tudo ok, né? É que sempre vai estar tudo ok em determinado momento. E também depende de como ela vê isso, porque geralmente o ambiente que ela está, que acaba colocando ela nessa condição, vai dizer pra ela que tá tudo bem, e que tudo que sair daquilo ali é um problema. Veja, Cláudia, eu acho que cada mulher tem a sua realidade. Então, veja, se eu tô numa relação que eu não tenho independência financeira, mas supomos os meus pais têm uma condição muito boa, eu vou ter uma herança. Eu tenho um regime de casamento que me resguarda. Enfim, quando você olha para o todo e você vê que tem toda uma situação que essa mulher não está completamente desamparada, é uma situação. Sim. Uma outra situação é quando eu não sou independente financeiramente, mas eu não estou resguardada por lei, de forma alguma, ou se eu estou, a outra pessoa não tem nada para oferecer, se é alguma coisa de separar. Ou se eventualmente essa pessoa até morrer, porque também tem isso. Às vezes você tá numa relação que tá tudo bem, mas essa pessoa não é eterna. E aí tá, essa pessoa morreu, você tem 3 filhos, o que que você faz? Uhum. Né? Então, eu acho que são várias temáticas. Eu acho que cada caso é um caso. Mas pra mim, o Isma, Cada caso é um caso, mas de forma geral, se você ah, não tem a sua independência você tem que ter financeira, o teu você resguardo. precisa pensar sobre isso. Eventualmente, eu tenho amigas muito bem-sucedidas que trabalharam até seus 38 anos. E aí, tipo, agora eu vou tirar, sei lá, 2, 3 anos pra ser mãe. Mas elas têm uma outra situação Ou uma outra financeira. situação, elas construíram, né, Elas têm uma outra situação. aquela condição. Não é a realidade do Brasil. Não, exato. E por isso que eu também acho esse discurso bem perigoso. Até que é uma coisa que eu queria te perguntar, se esses são os temas que você. Quais são os temas, se não forem esses, né? Que você trabalha, né, Uhum. nos projetos que você comentou agora, nos movimentos com as mulheres, enfim, que você até levou para Moçambique. Eu não sei se é o mesmo ou ele tem vieses diferentes, dependendo de onde você Tá, vamos lá. atua. Eu acho que eu sou bem plural, então eu faço várias coisas. Então eu tenho agência de viagens, eu tenho a agência de marketing e branding, que é uma agência que a gente atende marcas, neomarcas, muitas vezes profissionais liberais, para olhar esse posicionamento, essa marca pessoal dessas pessoas, e a marca de negócios, enfim. E eu tenho um movimento para mulheres, que agora, na verdade, a gente decidiu encerrar ele no formato que ele vinha, e aí eu tô entendendo como que vão ser os próximos passos desse meu lado de trabalho. Quando eu falo com mulheres sobre essas questões de gênero, é muito nessas pautas que a gente tem falado. Uhum. Dentro do meu trabalho, aí acaba a depender do que tá sendo contratado ali. A agência tem um time, a agência de marketing tem outro time, e eu acabo me dividindo entre os 2 grupos para tratar esses projetos, e aí com viés bem mais mercadológico, digamos assim. Uhum. Mas, toda vez que eu atendo uma cliente na agência de marketing, por exemplo, para fazer uma mentoria de carreira ou uma mentoria, eu faço muita mentoria de carreira também. E aí não tá vinculado à agência necessariamente, mas a mim. Mas toda vez que chega essa mulher, eu não posso excluir que ela é uma mulher, Uhum. né. Então veja, se a gente vai trabalhar a marca da Cláudia, né, então tem o Jornada Múltipla, tem o que você os seus outros trabalhos, enfim, legais. Mas legal, mas assim, tem uma mulher. E essa mulher, ela tem um filho, ela tem questões, né. Eu não tenho como simplesmente chegar e falar assim: "Então esse é teu planejamento aqui de carreira e é isso que você vai Você fazer". também olha de uma forma diferente. Preciso olhar de uma maneira mais Sim. holística, e não é holística no sentido espiritual, é holística no sentido de todo, porque essa pessoa, veja, é muito diferente quando eu tenho uma cliente solteira sem filhos, de uma cliente que tem filhos. E essas clientes que têm filhos, eu tenho 2 grupos de clientes. Eu tenho uma cliente que tem filhos com uma mega rede de apoio, com Uhum. dinheiro para ter, enfermeira noturno, para ter isso, para ter isso, para ter aquilo, que congela o leitinho, enfermeira noturna dá na mamadeira, né. E eu tenho a cliente que não tem isso, né. Então, e assim, por isso que eu falo, e eu falo de um lugar sem ter medo algum do que podem falar, porque, de novo, é um lugar de bastante experiência, de conviver e atender muitas dessas mulheres que não é comparável. Uma mulher que não tem rede de apoio, uma mulher que muitas vezes mora um outro país sozinha, né, que não pode pagar por serviços,
especializados para ajudar, ela não vai conseguir dar o mesmo foco no projeto dela. Então, por exemplo, você chega para mim e você fala, Wilson, eu tô lançando essa marca de sapatos. Eu vou fazer todo um planejamento, mas você tem equipe? Você vai conseguir atender? Você vai conseguir fazer todos os stories que você vai precisar fazer? Você vai conseguir gravar todos os vídeos ou não? Porque também isso eu preciso adequar. Sim. Né? Porque Você vai programar um resultado que depende de alguns procedimentos que precisam ser feitos, que se não puderem, não vão chegar naquele resultado que você planejou. E uma coisa que eu sempre falo é que quando a gente fala de carreira, a gente precisa olhar para o que é possível. Não necessariamente só para o que a gente quer. Porque a gente quer várias coisas, né? E a gente tem uma ambição que muitas vezes ela não é condizente com o nível de esforço que a gente vai precisar fazer, né? Mas a gente quer muita coisa. Agora, o que é possível é um outro lugar. Porque o que é possível dentro da tua jornada de trabalho, o que é possível dentro das horas que você tem disponível, o que é possível dentro de um lugar ali que você trabalha, da tua região, do espaço físico que você tem, né? Então, eu acho que olhar para a carreira no lugar do que é possível de ser feito hoje é muito mais importante do que olhar para uma carreira de um lugar utópico do que eu quero fazer, mas não é possível para mim agora. E a imensa maioria das pessoas não dão passos em direção ao que elas querem fazer, porque elas ficam esperando ter tudo de uma maneira incrível para elas fazerem. E, infelizmente, isso não vai chegar. O lugar, o momento, enfim, tudo impecável não vai existir. Tá. E qual seria o ponto de equilíbrio? Acho que vou fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda sobre isso. Quando a pessoa, a mulher aí, independente de quem seja, ela tem os pés no chão e assim, ela não tá fazendo mais do que é possível, né? E dela entender isso para aquela outra que está esperando o melhor momento possível, que são coisas diferentes, né? Eu estou fazendo dentro da minha realidade, também não posso ousar demais, porque não é possível colocar em prática nas condições que eu estou no momento, ou também não estou fazendo muita coisa para criar as possibilidades necessárias que eu estou esperando. Ou seja, as duas estão talvez no meio do caminho. Qual que é o ponto de equilíbrio para saber assim, eu estou colocando o pé no chão, mas ou eu estou entrando numa zona de conforto de verdade? Sabe como? Eu não sei se fez sentido, produção. Se a produção tá prestando atenção aqui nesse ponto, mas assim, é isso, porque essa é uma temática que as mulheres trazem muito, principalmente para a jornada múltipla, assim, até que ponto é seguro para mim eu realmente não ousar para poder fazer aquilo que eu consigo, do que também não fazer e não construir as possibilidades que eu preciso. Tá. Eu acho que a gente precisa saber de uma coisa importante, que do ponto de vista de neurociência, nosso cérebro ama uma zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela gasta menos pra gente. Então, eu vou dar um exemplo, tá? O nosso cérebro é dividido entre uma parte que pensa rápido e uma parte que pensa devagar. Tem, inclusive, um livro muito bom que fala disso. Pensamento rápido versus pensamento devagar. Qual que é a grande questão aqui? Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu perguntar para você quanto que é 2 mais 2, você vai saber rápido. Agora, se eu perguntar para você quanto que é 1980 divididos por 4, ainda que não seja uma equação difícil, você vai levar um pouquinho mais de tempo para responder. Para salvar energia vital, nosso cérebro faz com que a gente sempre queira fazer coisas que a gente já conhece. Então, a zona de conforto, ela é um lugar que é onde todo mundo, de alguma maneira, fica mais feliz. Então, toda vez que eu me exponho a uma situação, seja no empreendedorismo, seja gravando um story que eu não tô me sentindo bem, seja gravando um vídeo que eu fico desconfortável, eu tô me colocando num lugar de fora da minha zona de conforto, e isso vai me gerar um desconforto. Então, é quase como a gente aprender a ficar confortável dentro de uma situação desconfortável. E isso acaba fazendo com que a gente vá mais para frente. O que acontece é que existe o grupo das pessoas que faz bem feito o que poderia fazer excelente, mas já está fazendo dentro das condições bem feito, e tem um grupo de pessoas que não faz. E aí essas pessoas, elas acham 1000 desculpas, né? E aí, o que acaba acontecendo com essas pessoas que não fazem? Para mim, não existe uma motivação clara e forte o suficiente para tirá-las dessa zona de conforto. Eu costumo dizer que você quer ter uma ótima vendedora, contrata uma mãe solo que acabou de se separar. Você vai ter a melhor vendedora do mundo. Eu já falei isso aqui no podcast. E já me perguntaram por que tinha dado tão certo a gestão que eu fiz, 99% mulheres, né?
E aí eu falei, se você parar pra analisar o que que elas têm de maior motivação, elas não eram divorciadas, vamos dizer Aham. assim, mas a maioria era mães. E é justamente eu vim de um mercado que odiava isso, sem falar, tá? Porque era o combo mais Uhum. terrível, assim, meu Deus, contrata a mulher, vai ficar grávida, é um problema, ou Aham. pegou um atestado, então era o terror. E aí eu fiz exatamente o contrário. Eu fui usar isso que era um problema, de onde eu saí, como a maior força. E isso foi o que mais deu resultado. Você acabou de Ah, falar. mas é porque aí o que acontece? A motivação ela é forte o suficiente para fazer com que essa mulher seja mais, inclusive, produtiva, né? Então, as mulheres que têm muitas coisas para fazer, elas são mais produtivas do que as outras, Sim, né? Elas trabalham sim. mais rápido, elas terminam antes, porque elas têm coisas importantes para fazer depois, que elas não podem delegar ou elas não podem deixar para amanhã, né? Então, quando eu vejo uma pessoa dentro de um movimento de inércia, que é literalmente não fazer nada, eu geralmente acho que essa pessoa não tem a motivação suficiente para aquilo. Exato. Óbvio que, vamos lá, não tô falando de uma pessoa que tá em depressão, Sim, enfim, então estamos questão, descartando tô aqui as questões descartando essas emocionais questões, que, mas né, assim, está tudo certo, digamos assim, essa pessoa não tem essa motivação, essa necessidade não tá tão necessária. claro para ela, Porque sim, quem sim. tem, gente, quem precisa faz. Exato. Quem Tinha uma precisa não frase, tem o que eu não fazer. vou saber, eu não sei de quem que é que falava que se você quer que alguma coisa aconteça, entregue nas mãos de quem tá sempre ocupado. Sim, Você já ouviu essa? Eu não lembro já, de e quem é eu essa frase. concordo. Eu concordo também. E aí aquela, né? Aquela máxima. Se estudar fosse para quem tem tempo, então só os desocupados estariam estudando, né? Exato. Que é muito real. Bom, a gente vai dar uma virada agora aqui nessa conversa, porque é que eu achei interessante realmente, a gente foi falando, mas a produção me falou aqui que você tem coisas para falar da sua viagem de Nova York e que tem algo aí com a Aurora Boreal que eu queria saber. A de Nova York eu não sei o que a produção queria que eu falasse na prática, acho que era falar mais que eu adoro mesmo. Mas a Aurora Boreal foi uma viagem que eu me decepcionei. Então a gente vê a Aurora Boreal, a gente vê as fotos, né, os filtros, tudo aquele verde, etc. Aham. Gente, talvez exista, assim, mas não foi o que eu vi. Eu vi um risco cinza no céu, assim. E nas fotos fica lindo, fica super verde. Sim, E sim. aí eu estava muito decepcionada, porque é uma viagem bem cara, é uma viagem, né, complexa, tem toda uma complexidade, você fica caçando a aurora boreal, né, então você sai cedo e fica lá de noite andando, 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 aquele frio. Sério? Aonde Uhum. é exatamente? Tem alguns lugares que você pode Tá, ver, mas tem que ser ali na região polar, né. tá. Eu fui para Tromsø, que é Você acho que é foi a cap pra isso? fui para isso, na Noruega, que é a tipo a capital do Círculo Polar Ártico, digamos assim, fui para lá. E e óbvio, né, não vi nada daquilo, minhas fotos ficaram lindas no meu Instagram, maravilhosas, bem O verdes, Instagram ficou ficou verde. tudo perfeito. Mas aí eu estava, enfim, estava sentada conversando com uma francesa, que é uma fotógrafa do grupo, e eu falei pra ela que eu estava bem decepcionada, porque eu tinha esperado aquilo que eu via na internet, né. E ela falou que esse era o problema das redes sociais, porque se eu não tivesse visto tudo isso na internet, eu tinha achado lindo, do jeito que Hum, era. que louco. É E eu real. falei: "Cara, é muito verdade". Eu acho que a internet estragou muito a experiência de viajar das pessoas. Porque hoje em Sim, dia, é antes da verdade. pessoa viajar, ela já viu 450 fotos. Ela já salvou as poses que ela quer fazer nas É fotos, os verdade. looks do que ela quer usar nas fotos. E o efeito surpresa acaba não acontecendo, Sim. porque você tá Olha, lá vendo, é isso né. mesmo, porque assim, não digo os looks, mas eu sigo vários Instagrams de viagem, e aí às vezes eles mesmos colocam, sei lá, tem uma foto na Grécia e tal, aí você vê uma influenciadora ou alguém, uma modelo, uma foto naquele lugar. E aí eles mostram assim, a realidade é essa, todo mundo se esbarrando, se derrubando e tudo cheio, Mas essa é a ou às realidade da vezes vida. sujo e tal. E daí a ideia é exatamente essa. E você tá focado só naquilo, que foi criado um cenário para fazer aquela foto. Então, eu gosto muito, Wisma, eu não sei você, mas pelo que você me fala também, de viver a realidade do local.
Eu gosto de mochilar mesmo, eu gosto de ir Uhum. lá e não ficar nos lugares. Eu brinco, né? Não posso falar porque é nome de marca, mas não ficar geralmente a agência de viagem ela cria um roteiro para que seja tudo lindo e maravilhoso. Mas eu gosto de fazer, de pegar o ônibus que a galera pega, de comer no lugar que a galera dali come, não no lugar turístico especificamente, Uhum. justamente para não ficar naquela. Eu gosto do novo e do diferente. Eu gosto dos dois. Eu gosto muito desse mais explorador, assim, gosto bastante, tanto que eu vou pra muitos lugares que ninguém conhece e que, assim, eu adoro, mas eu também gosto daquilo que é clichê. Porque eu acho que a gente precisa de um pouco de clichê na vida, sabe? Eu acho que tem algumas questões que foram criadas na nossa cabeça. Vou te dar um exemplo. Nova York, pra mim, veja, de novo, minha mãe era babá, empregada doméstica. Nunca imaginei que eu fosse viajar. Nova York foi a minha primeira viagem, o Uhum. primeiro lugar que eu fui. Eu me lembro de sair do avião pensando, meu Deus, eu cheguei em Nova York. E aí você vê todos aqueles filmes que você assistiu na sua vida, você tem todos os cenários ali na tua frente. É uma mágica da vida também. Então eu gosto muito dos dois. O que eu acho que acontece é que a gente deixou de apreciar as coisas como elas são para apreciar a foto do Instagram. Exato. Então, não é que o É isso que eu lugar. Então, eu vou penso. dar um exemplo: Santorini. Santorini é um lugar lotado de gente. Você vai assistir o pôr do sol naqueles lugares das fotos. Tá entupido de Uhum, gente, mas posso te uhum, falar, eu amo. uhum. Porque tá todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo Todo esperando o mundo pôr na do mesma vibe, a sol, energia é a geralmente tá mesma. tocando uma música muito massa no bar ali do lado e tal. E, cara, aquilo ali é a vibe, entendeu? Não é a tua foto perfeita naquele lugar, mas é o Sim, lugar, entende? sim. Então, a Tailândia tem muito disso. A Tailândia é lotada, entupida de gente. Onde você vai, entendeu? Mas por que você quer um lugar só pra você também, sabe? Então, Uhum. eu acho que tem uma Por que coisa. não dá pra aparecer a galerinha ali encostada e É, tudo mais? assim, eu não vou fazer a hipócrita. Eu adoro foto de viagem. Acordo cedo pra tirar foto linda num lugar que não vai ter tanta gente. Tipo, eu sou essa pessoa também. Mas eu acho que a gente Não deixou. descarta, Não, né? mas eu acho que a É, gente deixou de apreciar as coisas de verdade como elas são. Mas realidade. veja, eu também acho que essas coisas têm as pessoas têm se questionado sobre isso, e eu vejo uma mudança também de público, né. E como agente de viagens, eu diria que tem um porquê das agências serem assim. E esse porquê é que a imensa maioria das pessoas dizem que gostam das coisas locais, mas não topam passar perrengue. E Hum. geralmente as coisas locais são perrengue. Né, então, você pegar o ônibus, você pegar o barco, e eu também entendo essas pessoas. Então quando E você também pega tá tudo certo se a pessoa não gosta, então quando você né? pega cliente, principalmente cliente de segmento mais de luxo, geralmente são pessoas empresários, empreendedores que, enfim, trabalham muito, aquela pessoa tem 15 dias de férias. Ela quer ser muito bem servida, ela quer dormir super Ela bem, não quer passar ela não perrengue. quer passar perrengue, Uhum, entendeu. E eu entendo essas pessoas também. uhum, Sabe, uhum, porque a entendi. gente tem aquele momento que você quer mochilar, mas você também tem um momento que você tá assim: "Cara, só queria uma cama boa, Sim. um restaurante maravilhoso É, agora". não, é exatamente, tem isso. E aí, assim, você vê diferença de idade, de geração, assim? Sim, eu acho que a galera mais velha é a galera mais espirituosa pra viajar. Ah, Então eu não. sinto que são pessoas mais abertas, assim, para o novo, para as coisas. Sim. As pessoas, obviamente, muito jovens também, mochila, etc, mas eu acho que as pessoas menos Média de vinte e idade, cinco, assim, vamos lá, menos tá. de 25, menos de 28, são pessoas que estão muito num negócio de festa, de conhecer gente, de festa, de Entendi. curtir, é muito mais isso até. Vão ver o lugar, óbvio, mas elas vão querer O festar, que vão tem querer lá? Aham, outra coisa. entendi, A galera meia idade depende, se tem filho, se não tem, muda muito a relação com a viagem, mas eu acho que já tem mais frescuras, assim, de modo entendi. geral. Até Sim. porque eu vejo o Eu acho que quanto também eu tá na passei a ter fase de frescura. é isso que eu ia te falar, né, a gente tem algumas fases, assim, chega uma hora que você tem coisas que é gostoso você fazer, sei lá, comer um cachorro-quente sentado no meio-fio, sei lá, com teu filho e É, tal, mas mas talvez não nas tuas chega uma férias. hora é isso que eu ia falar, mas chega uma hora que você também quer um conforto, né. Assim, ó, eu levei 15 anos pra trocar de cama, aí eu troquei, aí agora eu me ferrei, porque eu fiz uma viagem recente, assim, e eu só queria ir embora pra minha cama. Sim, é verdade, isso é uma loucura. Mas eu falei pra você, eu adoro explorar, de fato, mas tem uma coisa que eu não consigo, não abro mão, é dormir bem.
Então e cada tomar um um tem a bom sua, banho. cada um tem Eu suas posso camelar o frescuras. dia inteiro, eu já fiz várias vezes isso, já peguei ônibus, já andei quilômetros para poder pegar o outro ônibus e tudo mais. Eu cheguei numa praia e não era aquilo que eu esperava, enfim. Mas o dormir para mim, assim, que é o que me renova para outro dia. Então, talvez eu não esteja tão disposta. Cada pessoa tem as entendeu? suas Ah, tá, a galera frescuras. dorme na rede, eu não vou dormir na rede. Então, tipo assim, Cada será que eu tô pessoa, disposta? de novo, cada pessoa tem suas frescuras, assim. Eu ainda vou pra hostel, eu ainda faço outras coisas, mas eu acho que cada pessoa vai mudar, a gente vai mudando, então não dá muito pra dizer. Mas eu vejo, eu acho que as pessoas mais velhas, de modo geral, elas estão em outra fase da vida. E é uma fase que elas estão mais explorando mais as coisas. O que é uma questão que eu falo muito é que muitas pessoas deixam pra viajar pra frente, né? Então, agora não vai porque isso, depois não vai porque aquilo, depois não vai porque isso. E aí, às vezes, isso eu vejo alguns clientes mais velhinhos, assim, não tem a mesma disposição física. Então, tem a vontade, mas não não tem consegue disposição. fisicamente Sim, mais acompanhar. sim. Era uma coisa que que eu ia perguntar se é isso também, porque tem esse perfil das pessoas que deixaram muito para fazer isso quando estão mais velhos e por isso estão mais abertos, né? Não tiveram as experiências, então estão explorando agora. Do que de fato eles serem tão abertos. Eu acho que são mais. Eu acho que. Vamos lá. Como que eu vou falar isso de uma maneira menos fria, gente? Vamos lá. Quando a gente tá num momento da vida que a gente sabe que é a última fase da nossa vida, algumas coisas devem importar menos pra gente. Sim. Eu acho que quando a gente tem. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. A verdade é essa, a finitude da vida ela é igual pra todo mundo. Mas quando a gente tem uma perspectiva de longevidade, a gente ainda acredita que a gente ainda vai poder fazer várias coisas. Quando a gente não tem mais essa perspectiva e a gente tá lá na China, a gente pensa assim: será que eu vou voltar pra cá ainda na minha vida? Então deixa eu fazer tudo que Vou eu tenho pra fazer aproveitar. aqui. Sim, bacana. Como que você vê as suas viagens hoje? Eu mudei muito. Eu já fui muita mochileira, já fiquei em hostel, já fiz várias coisas. E hoje eu tenho, enfim, tenho ficado um pouco mais cri-cri com algumas coisas. Mas eu tenho sentido falta de viajar para lugares novos. Eu acho que eu voltei muito para muitos lugares. Eu tenho uma viagem agora nos próximos meses para lugares que eu já conheço de novo e a trabalho, mas eu tô sentindo falta de ir para lugar que eu nunca fui. Pra cultura Entendi. diferente e tal. Eu, Sim. óbvio, eu fiquei presa na Tailândia, né? Então, no início da pandemia, eu tava com um grupo lá, o grupo voltou, meu voo era 2 dias depois, não veio, eu fiquei presa lá dentro de um apartamento, voltei no voo de resgate do governo. Caramba. Foi uma experiência muito diferente, assim, e desde então, por conta da pandemia, eu acabei viajando ou pra lugares mais próximos, ou para lugares que eu já conhecia. Então, eu tenho sentido muita falta de ir pra lugar que eu não sei nada sobre o lugar. E Entendi. uma coisa que mudou muito é que antes eu era a leitora assídua de todos os blogs. Eu acompanhava tudo, eu gostava de ler muitas pessoas falando sobre viagens, é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que hoje tá tudo muito em reels, foto, etc, Instagram. Eu sinto falta dos blogs de viagem, dos relatos de viagem. Eu Eu era amava. super essa que ia viajar e pegava todas as dicas. E a pessoa falava, porque aqui em Santiago é tudo Eu muito seco, leva amava. um sprayzinho de nariz e não sei o quê, e as fotos reais. Eu amava Eu isso. amava, Também não faço hoje em mais. dia eu vejo que tá todo no YouTube e tal, é legal, mas não é a mesma coisa pra mim. Eu sou de ler, então eu sinto muita falta. E uma coisa que mudou é que antes eu saía com a viagem toda programada, tipo, todos os dias o que eu ia fazer em cada dia e tal. E hoje já aconteceu de viajar só com a passagem de ida, ou ida e volta e não ter nada reservado no meio, ou chegar num lugar e não querer Mas como pesquisar é que sobre o é isso lugar. pra uma capricorniana, Eu sou geminiana? virginiana. Virginiana. Geminiana eu errei, Eu mas tenho virginiana. ascendente a Sagitário, então tem isso me balança, mas Porque eu fico pensando, a incerteza, né, pro seu perfil, pelo que você me trouxe no início, deve ser algo também desafiador. né, mais ou menos. Eu acho que a vida vai mudando na gente, né? Eu perdi muitas pessoas na minha família, aconteceram várias coisas na minha vida. Eu tinha um negócio de viagem super sólido, veio a pandemia, eu tive que me renovar também. A agência de marketing foi muito pra isso. Fiquei presa em outro país, não sabia se ia voltar, gastei todo o meu dinheiro lá. Enfim, tantas coisas aconteceram que eu acho que eu entendi que eu não tenho controle sobre nada. E aí, o Entendi. que acontece? Eu gosto de alguma maneira me sentir livre.
Então, ainda que eu tenha esse lugar, assim, muito pé no chão, eu tenho muito a liberdade como um valor importante. E eu acho que quando você viaja com tudo mega programado, com todos os dias, exatamente o que você vai fazer, com todos os níveis e detalhes, enfim, você E fica um chega. pouquinho refém dessa programação, às vezes, né? E aí você, tipo, puxa, faz amizade com alguém, não pode trocar o roteiro, aconteceu alguma coisa, enfim, você não acaba não conseguindo. Sim. Então, e eu tenho muito isso, assim, agora as viagens que eu tenho feito, eu tenho pesquisado pouco sobre os lugares. Eu quero meio que me surpreender, assim, eu quero chegar e ver o que eu vou ver, sabe? Entendi. Eu vejo que isso é muito o estilo do público que me contrata. É uma galera que não quer muito, elas querem ser surpreendidas. E na agência de marketing também tem muito isso, assim, é meio que as pessoas querem, puxa, me fala aí pra onde eu tenho que ir, que eu Sim. quero saber, sabe? E eu acho que esse lugar de soltar e confiar também é mega empoderador. Então, eu me vejo mais desse jeito. Show. Olha, a gente tá chegando. Eu vi os avisos aqui do nosso horário e eu nem percebi. A gente tá chegando no final do nosso podcast, mas eu queria te perguntar assim: qual que é a tua essência, Wisma? O que tá por trás de tudo que você faz? Assim, o que faz os seus olhos brilharem, levantar todos os dias? A gente tava falando agora aqui pela quantidade, né, de horas que você trabalha, né? A gente trabalha, enfim, se fosse para fazer algo que você não gostasse, com certeza teria parado antes. O que tá por trás de tudo isso que você faz? Eu acho que o que me move hoje, assim, óbvio que tem as minhas questões pessoais, também os meus sonhos, enfim, as coisas que eu quero realizar, mas tem muito ver as pessoas, principalmente as mulheres, porque hoje 98% do meu público é feminino, né? Então, ver as De mulheres. clientes, de tudo, da Inclusive, agência? Tudo? tem outras questões importantes, né? Homens contratam homens. Sim. Então a gente tem isso também. Mas não é porque eu queira só atender mulheres, inclusive homens, se vocês quiserem me contratar, Super, me né? contratem. Mas eu acho que é ver essa independência, assim, ver essas pessoas chegando em outros lugares, ver com que elas possam realizar coisas que até então elas não realizam, sabe? É colocar o meu conhecimento a serviço, né? Eu falo que eu tive muita oportunidade, né? É óbvio que lutei por elas, mas eu tive bolsa de estudos em colégio excelente, eu tive oportunidades de falar inglês fluentemente, tive oportunidade de estudar fora, eu tive oportunidades, né? Então, é colocar isso a serviço também. Não fazer disso um monte de diploma só pra ficar na parede. Entregar um pouco de tudo que você teve como oportunidade, mas que você também abraçou e viu que dá para chegar em alguns lugares, Uhum. né? Acho muito bacana. Ah, eu adorei. Adorei o nosso interlocutor que do host tá quietinho hoje, mas eu adorei e realmente Obrigada também. são todos assuntos que eu amo falar e eu tenho certeza que não só como eu gosto, outras mulheres que estão nos assistindo, a gente entrou aqui em temas importantíssimos. Eu achei muito bacana, né, como que você vê tudo que você trouxe dos recortes da sociedade, dos estilos de grupo. Eu acho que isso é importante a gente refletir, não generalizar, Uhum. né? E também do perigo que é o extremismo, né, Uhum. das ideologias, vamos dizer assim. Wisma, muito obrigado pela Obrigada a tua você. presença, adorei nosso bate-papo. Agora a gente vai. Bom, se você tiver, deixa suas redes para o pessoal te conhecer. Não sei se são abertas, estão abertas, né? Porque eu te segui lá pra galera te conhecer e acompanhar aí teus. Bom, no meu Instagram, na verdade, vai ter de tudo um pouco, então é @wismagoulart. E aí lá eu acabo falando dos negócios, tem o arroba dos negócios lá também, vocês podem dar uma olhada. Bacana. E, bom, então a gente vai encerrar aqui agora nessa câmera. A gente vai deixar também o seu Instagram na descrição do vídeo aqui do YouTube. Então, quem estiver assistindo vai poder seguir e acompanhar aí as suas redes. Pessoal, vamos finalizar mais um podcast aqui de sucesso com a Wisma Goulart. E espero que vocês compartilhem. Para quem não curtiu, entrou depois, já curte esse vídeo, valoriza aí esse conteúdo de hoje. E eu espero vocês no nosso próximo episódio, terça-feira que vem, às 15 horas. Até lá!